Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 30 de dezembro de 2016. Contagem regressiva por aí, últimas horas, ainda muita coisa acontecendo em Poços de Caldas e a gente vai atualizando você com as informações. Continuamos a nossa série de entrevistas com os secretários municipais do futuro governo de Sérgio Azevedo. Nosso convidado de hoje é o secretário de Obras e a gente vai conversar um pouco com ele, Luiz Fernando de Matos Cortesano, e conhecer um pouco da linha de pensamento, do que ele pretende para Poços de Caldas. Convite para você ficar com a gente, acompanhar o jornal de hoje. Grande abraço também às pessoas que estão visitando em Poços de Caldas, aqueles turistas que vêm de longe, aqueles turistas das cidades vizinhas que sempre aproveitam o final de semana, um feriado prolongado, para passear em Poços de Caldas. Costumo dizer que são os turistas da nossa grande ABC, Andradas, Botelhos, Campestre, Caldas, Divinolândia, todo esse pessoal sempre bem-vindo à nossa cidade, curtindo a noite, curtindo a decoração de Natal, bacana, bem-vindo todos aí. Secretário, bem-vindo ao programa e daqui para frente a gente vai ter muito para conversar várias vezes. Boa tarde, Teresiano, boa tarde aos ouvintes e telespectadores aí do Jornal do Meio-Dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. Perfeito, um abraço aos nossos internautas também que acompanham o Jornal do Meio-Dia através da internet pelo Brasil e pelo mundo. Secretário, um período novo, um desafio novo, alguém que tem bastante experiência na vida privada, dentro de empresas, e hoje vindo para o serviço público. Nós estamos somando aí a equipe do novo secretariado. Eu já tenho aí uma jornada de trabalhos junto ao DEMAI durante 8 anos, 15 anos na iniciativa privada na área da Alcoa, aqui em Poços de Caldas. Tive uma passagem também na região do Pará, pela Alcoa também, fiquei 2 anos naquela região e retornei a Poços, a minha cidade natal, né, tenho uma história de vida aqui em Poços, e a gente veio somar a equipe do novo secretariado aí do prefeito Sérgio Azevedo. Ok. Luiz Fernando, eu tenho observado e comentado que a legislação, por um lado, ajuda, por outro lado, também atrapalha. A vida pública hoje, principalmente do executivo, é muito travada em leis, situações que no passado se resolvia de uma maneira simples, uma contratação de um determinado operário, a resolução de uma reforma de uma obra, hoje muito travada. É difícil contratar hoje um jardineiro, é difícil hoje contratar serviços gerais. Chega um momento que eu brinco assim, vão exigir que alguém de serviços gerais fale um segundo idioma, que quem vai mexer com plantas e paisagismo use computador, use informática, mas é um desafio bacana e um desafio importante para Poços de Caldas, a cidade que sempre foi referência em muitas coisas, em planejamento, em urbanismo, e hoje tem algumas deficiências, não é de agora, vem de há muito tempo, cada vez mais difícil fazer alguma coisa. Então, é um desafio novo ser secretário de Serviços Públicos de Poços de Caldas. Nós temos que atender à legislação, isso está normatizado, uma vez que a gente não seguir a lei, a gente está sujeito às penalidades. Então, a gente realmente tem que seguir a lei implantada, porque senão na frente a gente vem a responder pelo que a gente fizer. Então, quem vai canetar é que vai responder. Exato. Então, a gente tem que ter muita cautela, fazer tudo dentro do que a lei está prescrevendo, isso, está ditando. O saudoso doutor Carlito sempre mencionava um professor dele que dizia assim, olha, ao homem público cumpre fazer tudo que a lei permite, ao privado tudo que a lei não proíbe, e o homem público é cercado de leis, né? E agora a gente tem algumas coisas que hoje acontecem, terceirizar alguns serviços, já que é mais difícil ter a sua própria equipe, a questão do lixo, por exemplo, terceirizado, que não tem mais saída. Qual é a sua visão quanto a essa terceirização de alguma coisa ou ter a própria equipe do município? Perfeito, Teresiano. A questão da terceirização, muitas das vezes, visa a redução do custo, né, uma otimização dos custos, para não ficar uma máquina pública inchada. Né? Então, o objetivo, aí, principalmente, de estar se terceirizando algumas áreas, é a redução do custo. Mas que acaba, de verdade, é uma redução virtual, é mais caro para o município, é mais caro para o trabalhador, que não é quem ganha mais nesse setor, entra um terceiro nesse jogo e que acaba ganhando mais. A gente tem concluído que ficou mais caro o serviço terceirizado. Tem que se fazer uma análise geral do contexto.
Há algumas áreas que realmente devem ser revistas, mas de uma forma geral, a terceirização, no meu ponto de vista, ela é benéfica. É a saída, né? É a saída, porque senão você incha a máquina. Você tem aí em torno, dentro da prefeitura, 6 mil funcionários hoje. Que é bastante para a cidade. É um número expressivo aí de profissionais, e eles estão resguardados pela lei, então não tem jeito de haver reduções. Redução. A sua futura secretaria também entra nesse processo de metade do período como tempo de trabalho. Acho que a prefeitura como um todo adotou isso, ou a Secretaria de Obras se trabalha a tempo integral? Não, também na Secretaria de Obras é adotado o mesmo período de 6 horas de trabalho. A área operacional trabalhando na parte da manhã e o pessoal, algumas áreas na parte do meio-dia às 6 horas da tarde. Alterar isso é bastante complicado, né? Eu vejo, às vezes, determinadas emendas constitucionais, determinadas leis municipais se aprova, depois, para mudar, é um processo complicadíssimo. É muito complicado mudar o que foi definido lá atrás. Então, realmente, o que está são 6 horas diárias aí para os servidores públicos municipais. Perfeito. Esse período de transição, o senhor já fez parte da equipe, já conseguiu começar a se inteirar do funcionamento e da mão de obra que o senhor dispõe na secretaria? Foram feitas algumas reuniões junto ao prefeito Sérgio Azevedo. Eu já tive na secretaria conversando com o Aldo Foltz, que é o secretário que está saindo da administração anterior. E eu já conheço boa parte da equipe técnica dentro da prefeitura, os engenheiros, são pessoas altamente capacitadas, e das obras aí que a gente vai ter que estar dando uma atenção maior. É lógico que isso vai partir de um planejamento estratégico de cada secretaria, e não é diferente dentro da Secretaria de Obras. Perfeito. Então, o primeiro momento é ver o que nós temos de recurso financeiro. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o que a gente tem de disponibilidade financeira para estar executando as obras. Já começa com alguns desafios, e aliás foi até objeto de campanha do prefeito eleito, a questão das inundações, de ter que rever tudo isso, de ter que rever o uso de Saturnino de Brito para que ela volte a cumprir a sua função de ser o piscinão e reduzir o volume de água em Poços de Caldas durante o período de chuva, mas ao mesmo tempo de ter que pensar outros reservatórios na zona leste, que com o adensamento habitacional acabou ficando bem impermeabilizada. Já tem alguns desafios que tem que ser pensado desde o primeiro dia. Perfeito, Elesiano. Dentro aí da estrutura e do pensamento aí do prefeito Sérgio, já está feito alguns estudos aí das macrobacias, até para estar definindo aí o que tem que ser feito de melhorias ou troca de tubulações da parte da drenagem pluvial do município. Perfeito. E, inclusive, tem alguns estudos feitos sobre isso. Eu mesmo tenho em mãos um estudo feito pela Universidade de Itajubá, que está engavetado desde 2008, em que abordava essa questão de riscos de inundação de Poços de Caldas, apresentava algumas propostas, situação dos rios, depois veio essa questão da tubulação, que de tempos em tempos vem apresentando problema, é uma tubulação não própria para a função e sempre tem estourado. O atual secretário conseguiu trocar alguns trechos por anilhas de concreto, mas mínimo, 10% de tudo, eu disse 10% assim chutando, é o mínimo com relação ao tanto de tubos ármicos que a gente tem instalado na cidade, e vai ter que ser revisto tudo isso com certeza. Nós temos algumas áreas na Monsenhor Aderige, Ubirajara, Machado de Moraes, que tem essas estruturas em ármico. Então são estruturas aí que já estão aí com 10, 15 anos e já estão apresentando deterioração. Exatamente. Então alguns trechos aí estão sendo substituídos e a gente vai ter que dar uma atenção especial para essas áreas. E toda a Avenida Francisco Salles, na verdade, né? A Francisco Salles já passou por um processo de recuperação alguns anos atrás. Isso, que foi um quebra-galho. Se concretou a parte que estourou, a parte de baixo foi do governo Paulo Tadeu, que se concretou aquela parte, mas que já precisa ser revista, porque é uma área que tem construções em cima, que se apresentar um problema como nos outros lugares, vai produzir um prejuízo grande para a cidade. É uma outra área que também tem a nossa atenção, é a Francisco Salles. Perfeito. Vamos correr para um intervalinho rápido e durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas com gás, por isso essa é diferente, e aí água Poços de Caldas tradicional.
A nossa água nasce aqui na Serra de São Domingos, é considerada cientificamente como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Agora a grande novidade, a água com gás zero sódio, uma água completamente preocupada com a sua saúde. Ao pedir água mineral, exija Água Poços de Caldas. Intervalinho rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje com o secretário de Obras do governo que vai começar agora em 2017, do prefeito Sérgio Lopes. Sérgio Azevedo. E a gente está conversando então com o Luiz Fernando de Matos Cortesano. Secretário, que visão que o senhor tem de Poços de Caldas? Quer dizer, mesmo não estando na coisa pública, a gente como cidadão vê algumas coisas, vê coisas que teria vontade de interferir e agora, como secretário de Obras, vai ter esse poder na mão. Nós, dentro da estrutura da secretaria e junto com o prefeito Sérgio Azevedo, a gente vai ter o planejamento estratégico das obras que vão ter que ser priorizadas aí dentro desses 4 anos. Então, o que a gente vê, quer dizer, a estrutura de saúde de Poços é uma estrutura muito boa, já vem aí há vários anos aí com uma estrutura muito boa. A parte de obras também, a gente tem algumas atividades, como comentado anteriormente, que vão ter que dar uma prioridade, e algumas áreas também estão precisando a troca do asfalto. Então, um dos objetivos aí é a gente estar dando um maior enfoque na nossa usina de asfalto, que hoje ela é utilizada 10% da sua capacidade. Então a gente tem muito aí a melhorar dentro do município de Poços. Perfeito. A gente tem aquelas situações de ter que resolver a questão do aterro sanitário e a lei federal que já foi sendo empurrada por outras administrações e tem que dar uma solução para essa questão do lixo. Primeiro, redução do lixo, classificação de realmente fazer alguma coisa que mude a cultura, mas acabar com o nosso famoso lixão. Isso vai para a sua secretaria também. A parte do lixo, na verdade, ela fica junto ao DEMAI. Ao DEMAI. Perfeito. Então, essa parte do lixo. Agora, a gente vai fazer alguns estudos. Realmente, a parte hoje lá do lixo de Poços, né, que é um lixão controlado. Exatamente. Né, que tem, lógico que foi melhorado muito em vista do que era o lixão antes. Isso, mas que não atende ainda a legislação que hoje pede para dar uma solução definitiva. Porque você tem que ter uma impermeabilização adequada, você tem que ter a coleta do chorume. Enfim, uma série de processos aí que você tem que dar para armazenamento do lixo. E quem sabe, de novo, colocar Poços de Caldas à frente, fazer alguma coisa avançada para durar 20, 30, 50 anos, como outros prefeitos fizeram. Eu acho que o homem público tem que estar pensando assim muitos anos na frente, né? Na verdade, o prefeito Sérgio Azevedo uma das prioridades dele a questão do lixo. Ele já externou isso e dentro desse planejamento estratégico aí que a gente vai estar avançando aí, principalmente nessas semanas iniciais aí, o que a gente vai dar atenção para o lixo. Hoje já tem coleta seletiva, eu faço essa coleta seletiva em casa. Perfeito. Separo o lixo, há uma coleta que é passada na minha rua toda quinta-feira. Que ainda é então, pequena. Parte aí da própria população. Exatamente. Também mudar o seu jeito de pensar e começar a separar o lixo. Perfeito, e eu acho que a gente tem realmente esse trabalho da coleta seletiva que ainda é pequena. Uma cidade que produz 100 e tantas toneladas de lixo por dia, sei lá, 110, 120 toneladas por dia, e se pensar de uma outra cultura, de fazer com que o próprio povo que gera o lixo reduzir esse lixo e ajudar também para que a gente tenha um trabalho ambiental mais bacana, com menos lixo, com melhor aproveitamento de matéria-prima, que acaba indo para o lixo mesmo, né? Isso gera recurso para o próprio município. Exatamente. Então, a coleta seletiva bem feita. Hoje, a população, a gente gera em torno de 1 quilo de lixo por dia. Por dia. Então, a gente imagina, é muito tal, mas
para onde vai, qual o destino disso. Então tem que ser realmente uma preocupação aí nossa, todos, né? De todo cidadão e do município. Porque a gente sempre cobra do poder público solução, mas a gente não olha e fala, será que eu posso também contribuir? Eu acho que um ex-presidente americano quem disse, não pergunte o que você pode fazer, o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Eu acho que tem que ser dos dois lados, né? Sim. Bacana. Vamos dar uma olhadinha, um recado super especial da Unopar para você. Confira. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, e a gente conversando no intervalo aqui, falando ainda sobre a questão do lixo, e o secretário comentando de ter ido, inclusive, ver a situação lá da Vale, a questão das barragens que acabaram estourando, porque era a sua área dentro da empresa também, dentro da Alcoa, né? Sim, na época eu tive a oportunidade de estar naquela região e na época estava tudo normal, tinha um controle, e a gente viu depois do rompimento da barragem que realmente tinha algumas coisas faltando controle, informações, e que veio causar esse rompimento da barragem na unidade da Vale. Perfeito. Então, eu acho que aqui em Poços, como eu fiz parte lá da equipe de construção das lagoas de rejeito, a gente está bastante tranquilo com relação aos controles e os mestres de construção aqui nas nossas lagoas de rejeito. E essa experiência da iniciativa privada, o que for possível também contribuir para que o nosso DEMAI, para quem vai ficar responsável por resolver essa questão do aterro, né, também se aplicar na coisa pública. Eu acho que algumas coisas a gente aprende na iniciativa privada e algumas coisas a gente aprende na vida pública. É bastante interessante essa transição que eu tive de empresa pública, né, os 8 anos no DEMAI, depois eu fui para a iniciativa privada, que você aprende muito, você vem a somar e trazer essa experiência que você tem para a área pública novamente. Alguns estudos vão ser feitos, com certeza, dentro da estrutura do planejamento. O Sérgio deve estar divulgando mais à frente aí uma solução aí para a questão do nosso lixo. Perfeito. A Secretaria de que o senhor vai assumir agora, acaba tendo que conversar com todas as outras secretarias, e especialmente planejamento, né? Eu tenho uma ligação direta, minha secretaria, com o planejamento, uma vez que o planejamento define, né, o que vai ser feito, é a pasta de obras, o que vai ser executado. Tenho uma ligação direta também com a Secretaria de Educação, né, reformas, a construção de novas creches, enfim, tem uma ligação bastante próxima, bem como a área de saúde, né, os centros de saúde, UPAs, o que a gente precisar construir ou reformar, a gente vai estar atuando bem junto a essas secretarias. Já houve tempo de um primeiro contato com a secretaria? O senhor já conhece quais os funcionários que tem em mãos e as ferramentas, possíveis equipamentos, inclusive, que é uma secretaria que depende de caminhões, de máquinas, de equipamentos? Dentro da Secretaria de Obras, a parte da técnica dos engenheiros, eu conheço todos, né? Como eu tive esse contato na época do DEMAI, eu acabei tendo um contato com os engenheiros lá, são profissionais altamente qualificados. A parte de equipamentos, tem alguns equipamentos
que precisam ser substituídos, né? O engenheiro Paulo Milton, que vai estar me apoiando diretamente na secretaria, já fez alguns levantamentos dos equipamentos necessários de substituição para a gente poder estar desenvolvendo aí as atividades aí frente à Secretaria de Obras. Ok. E algumas situações que eu acho interessante da iniciativa privada é de ter terceirizados determinados equipamentos, caminhões, alimentos, coisas assim, e eu penso que algumas dessas coisas se pode aplicar na vida pública também, porque muitas vezes fica com caminhões quebrados na garagem, com máquinas quebradas na garagem, quando se tem uma outra empresa cuidando disso, o secretário vai ter que executar o trabalho e não ficar preocupado com o mecânico, ficar preocupado com a alimentação, ficar preocupado com coisas que não são tão afins e que dá para se resolver mais fácil na vida pública. Eu não sei que experiência que o senhor tem com relação a isso e que visão que o senhor tem com relação a isso. A gente vai estar reavaliando todo esse cenário aí à frente da Secretaria. Num primeiro momento, realmente tem alguns equipamentos essenciais que muito provavelmente têm que ser substituídos, mas há sim a oportunidade de a gente estar verificando alguma outra área que a gente pode estar fazendo, alguma terceirização, visando a redução de custos para o município. Para o município e agilidade para determinadas coisas, porque tem coisa que fica muito travada para se fazer. Eu não perguntei no início, mas a sua formação é em engenharia? Eu sou engenheiro civil, né? Eu comecei aqui na Autarquia Municipal de Ensino e me formei na PUC. Posteriormente eu fiz gestão ambiental e posteriormente eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas em Campinas. Então dá para se aplicar tudo isso? Tem bastante aprendizado aí. A gente sempre está aprendendo, né, Terezinha? Sempre está aprendendo, a gente domina tudo, realmente você sabe um pouquinho. Exatamente. E o trabalho com outros profissionais você vai adquirindo maior experiência. Bacana. Bom, Luiz Fernando, bem-vindo à equipe. A gente sabe que tem muitos desafios a serem feitos. Do lado de cá, como o jornalismo, a gente cobra, sugere e vai estar sempre cobrando, mas também espaço aberto para se trocar ideias com a população, para se sugerir novos procedimentos. Então, vamos esperar aí que seja um mandato bastante profícuo diante da nossa Secretaria de Obras. Terezinha, eu quero agradecer aqui ao Jornal do Meio-Dia, à TV Plan, pela oportunidade de estar batendo esse primeiro papo, né, Terezinha? Exatamente. Vão acontecer outros. A equipe do secretariado está muito empenhada, o objetivo nosso é realmente melhoria para a Poços de Caldas, através aí de um contato entre as secretarias. Então, reuniões vão acontecer constantemente, principalmente nesse início. E o Sérgio Azevedo à frente, junto com o professor Flávio, que assumiu uma secretaria também, a gente vai fazer um trabalho diferenciado frente à administração 2017-2020. Perfeito. E acima de tudo, a nossa torcida também é para que se criem canais através das redes sociais, principalmente para que a população possa conversar, possa sugerir, possa cobrar serviço. É uma forma bem fácil de se dialogar com o secretário ou com a secretaria como um todo, para dar agilidade para algumas coisas. Realmente, muito obrigado, bem-vindo. Eu agradeço, desejo aí um feliz 2017 a todos os telespectadores, com muita paz e, em primeiro lugar, Deus, que tem que estar no nosso coração para as nossas atitudes diárias. E nada é por acaso, né? A gente está no lugar certo, na hora certa, e Deus nos coloca para a gente estar fazendo um bom trabalho. Perfeito. E daqui a pouco vai acontecer a reinauguração do Teatro de Bolso do Palácio Cassino. Uma obra de arquitetura bastante bacana, bastante importante, do Eduardo Pederneiras, esse engenheiro carioca que veio dar a sua contribuição, contratado para fazer a modernização de Poços de Caldas, que aconteceu de 1927 a 1931, com a construção dos prédios das Termas Antônio Carlos, a reconstrução do Palace Hotel e a construção do Palace Cassino, e redesenhou todo esse jardim da área central, uma obra executada também por Dieberger, outro grande profissional que acabou vindo morar em Poços de Caldas. A reinauguração do Teatro de Bolso está marcado para as 4 da tarde, vai ter diversas autoridades presentes e também a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical. Se você está aqui pelo centro, está aqui pela cidade com disponibilidade, vai conferir porque ficou realmente muito bonito e é muito importante devolver este patrimônio
para a cidade. E tomara que ele esteja de portas abertas para a cultura, sem burocracia para ser usado. O Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. A gente volta amanhã com outros assuntos de interesse. Grande abraço a todos. Até mais. Thank you.